bem-vindos ao Delta V Podcast com o Léo e com o Will. Esse programa de hoje é pra gente falar da pré-corrida do Grande Prêmio da Bélgica. Will, esse Grande Prêmio da Bélgica, já no seu comecinho, começou como? A nossa sexta-feira sem sprint. Como você sempre diz. Ai, meu Deus. Né? E é isso, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo. Sexta-feira. Mas é engraçado, se você parar pra ver. Bem, primeiro, antes até da sexta-feira sem sprint, a gente tem que lembrar que não é coincidência que as pessoas tenham optado por cumprir punições em Spa. Sim. Historicamente, é um circuito onde o pessoal se sente confortável para largar mais atrás, porque ele te oferece, bem ou mal, oportunidade de você se recuperar durante a corrida, né? O próprio Verstappen, tem uns anos atrás, ele largou em 14º e ganhou, uma coisa dessa, assim. Então, claro, ninguém vai cogitar de fazer uma coisa dessa em Mônaco. Ninguém vai cogitar de fazer algo parecido na Hungria, que vai ser a próxima corrida, ou na Holanda, que vai ser a primeira depois das férias, quando passar é muito mais complicado. Então, o pessoal aproveita para fazer essas alterações agora, com Spa, faria em Monza, enfim. Então, é natural esse movimento de tanto McLaren quanto Red Bull optarem por botar Hadjar e Norris para largar mais para trás mesmo. E a gente confirmou aquela história do rodízio que vai rolar a partir do ano que vem entre Spa e Barcelona, né? Pelo que eu entendi, Spa nos anos ímpares, Barcelona nos anos pares, isso até 2032, se eu não me engano. Uns bons 6 anos aí em que as duas vão revezar. Sexta-feira sem sprint. A gente pode pensar que foi absolutamente desinteressante, que não teve impacto nenhum. Claro que você vê um treino livre com Red Bull e Ferrari na frente de Mercedes, você já fica, obviamente, isso aqui não vai valer muita coisa. Meu coração estava cheio de esperança. Meu Deus. Realmente era um ótimo indicativo do que seria o final de semana, né? Assim, claro, e você via a McLaren embolada com a Mercedes, não era o natural. Em compensação, se você para pra pensar, a Alpine também estava totalmente fora do lugar, a Alpine estava no lugar errado no TL1. Mas, milagrosamente, se a gente olha em retrospectiva do que viria a ser o final de semana, ela colocou exatamente... O TL1 cravou um grid com Lindblad, Bortoleto e Lawson. Claro, não tinha ainda a questão do realinhamento das posições, quem seria punido e tal, mas esses três terminaram nessa sequência no TL1 e é exatamente assim que eles largaram, só que em 7º, 8º e 9º, né? Por conta das punições de Hadjar e Norris, assim. Na sequência, curiosamente, embora mais uma vez a gente não pode tirar grandes conclusões de treino livre, o TL2, claro, ele deixa a Audi numa posição mais para trás do que seria o normal, deixa o Leclerc muito mal, deixa o Russell muito mal, mas bem ou mal ele já coloca lá na frente Antonelli, Norris, que faria um final de semana excelente, né, e merecia um resultado melhor, não fosse aquela manipulação que aconteceria na corrida. O Verstappen e uma Ferrari, quer dizer, assim, ele meio que já sinaliza que seria mais ou menos isso na hora de você montar o grid, né? Obviamente, tendo que levar em consideração as saídas de Norris e Hadjar lá da frente, assim. E mesmo o TL3, já na manhã de sábado, assim... claro, aí você vai ter como grandes destaques a batida do Hamilton, a batida do Gasly no TL2 e a batida do Hamilton no TL3, né, na mesma curva, no mesmo local do circuito, inclusive. Eu vou ter que falar, porque, assim, de verdade, você consegue extrair tanta coisa desses TLs. Pra mim, a única diversão foi as porradas, de verdade. Porque a gente fica buscando os incidentes, assim. Normalmente a gente não dá a menor pelota pro resultado, né, assim. Agora, olha que curioso, no TL3, os 6 primeiros... Claro, você tirando o Norris, que a gente sabia que não ia largar entre os 10 primeiros, e bastando a inversão de Hamilton com Leclerc, os 6 primeiros foram os 6 primeiros do grid. Assim, na ordem, praticamente. Então, é curioso como, assim, se a gente garimpar muito, 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 a gente consegue tirar alguma coisa desses treinos livres, especialmente do terceiro. A gente já falou isso de outras vezes também, né? Assim, não.
é onde a coisa fica melhor desenhada. E é bom porque é justamente o momento em que dá para fazer as apostas no Unchained, né? Se fosse só depois da sexta-feira ia ser meio desesperador, mas como você consegue esperar o final do TL3 para poder fazer as apostas, meio que ajuda. O TL3 normalmente ajuda. Pois é, então. O que eu posso dizer sobre isso? Não posso dizer nada. Ai, meu Deus. Tá bom. Vou nem comentar. E outra coisa que o TL3 apresentou, né, nesse final de semana de Spa, foi o Bortoleto bem na posição onde ele sairia, ele termina em oitavo, né, só que com o Hülkenberg na frente, coisa que a classificação não confirmaria, mas ele já mostra outra coisa que a gente vinha sentindo também, que era a Haas se movendo para trás, né? Se juntando a Williams para querer brigar ali mais para trás, assim, ela perdendo o contato com o bolo médio, basicamente, assim. Pois outro gente, detalhe. Mas é engraçado que é mais proeminente esse tipo de coisa no Ocon, né? Parece que ele tá com uma nuvenzinha preta. Pra mim ele já perdeu essa vaga, né? A dúvida é se a dupla da Haas vai ser Berman e Câmara, né? O Rafa Câmara. E deve ser, porque a Ferrari não vai ainda tirar o Hamilton, assim, pra colocar o Berman no lugar dele. Isso não vai acontecer no ano que vem. Ainda então, mais agora, que ele tá cheio de vontade. A tendência seria que os dois ficassem meio que ali numa briga direta pra ver quem vai ser o herdeiro direto do Hamilton quando o Hamilton se aposentar, né? Assim, em tese seria isso. Outro detalhe dos TLs do 2 e do 3, por conta justamente das batidas do Gasly e do Hamilton, é que o pessoal perdeu tempo, né? Assim, então, o pessoal volta para a pista para treinar largada, no caso do TL2. E no TL3, ele é curioso porque o Antonelli passa o treino, boa parte do treino, muito na frente do resto, muito na frente do Hamilton na ocasião. Depois o Norris termina em segundo. Mas assim, justamente porque terminou daquele jeito, a gente não conseguiu ver uma volta rapidíssima do Antonelli no final. Não conseguiu ver o Bortoleto com a chance de superar o Hülkenberg, que era o que seria de se esperar normalmente, né? Então ele termina indicando coisas, mas meio inconclusivo por conta dos incidentes que aconteceram no final, né? De qualquer forma, é aquilo. Muito do que aconteceu ali acabaria se reproduzindo na classificação, né? E o Q1 já foi aquela coisa, né? É o suspeito de sempre, que não tem como sair disso, é impressionante. Não tem um movimento. Pois é. Não vai acontecer. Tem que ser uma circunstância muito especial pra gente achar, eventualmente, que um carro da Cadillac vai passar pro Q2. Assim. Da Aston a gente já viu que não vai, né? Acho que exatamente. É engraçado que o grande upgrade deles ainda vai deixar eles bem atrás da Cadillac. Então, poxa. E da uma Cadillac, situação, né? Desesperadora. A referência deixou de ser... Claro, a referência nunca foi o pessoal da frente, mas pra você estar tomando esse couro da Cadillac... Olha, que destino do Alonso, né? Que crueldade, assim. Né? Realmente, enfim, tadinho. E aí vão de brinde junto com as quatro de sempre, com os quatro de sempre, das duas equipes de sempre, uma Williams e uma Haas, né? Pois é. Meio que sinalizando aquilo que a gente já tinha observado, que Haas e Williams se embolaram nessa briga para ser a terceira fraqueza, né? Como você bem colocou. Sim. Olha, mas eu vou te falar uma coisa, eu ainda acho que a queda da Haas ela se deve mais ao Ocon do que o carro propriamente dito. Eu ainda tô vendo a Williams mais caída que eu acho assim, o Sainz fez milagre em passar, sinceramente. Porque eu tenho a impressão que a Williams ainda não tá andando legal, não. Ela tá mais consolidada ali. O Ocon que tá atrasando a equipe. Cara, o problema é que aquilo, se você for ver a pontuação da Haas, é de 21 pontos, dos quais 18 são do Berman, 3 são do Ocon. Só que esses 18 do Berman foram lá no começo do campeonato. Né? O Berman também não consegue nada há muito tempo. Então, para mim, de fato, a Haas fez uma curva para baixo. Ela tá se aproximando. E aí, assim, o Q2 confirmaria isso, porque aí, obviamente, a outra Williams e a outra Haas seriam as duas primeiras a dançar. Mas, assim... A Fórmula 1 deixou de ter um 4-4-3 para, no momento, ter um 4-3-4, assim. Você tem aquele G4 lá em cima do pessoal que vai para Libertadores, com certeza, né?
E a galera que vai tá aqui na zona do rebaixamento, se a gente achava que eram 3 certas pro Z4, passou a ser de um Z3 passou a ser um Z4. Assim, pra mim, eu não consigo mais vislumbrar um cenário pro futuro imediato de achar que a Haas vai chegar arrasando e ser uma grande surpresa no final de semana. Tá muito difícil. A gente colocou várias vezes, inclusive, o Berman como surpresa, né? E ele como foi. Potencial surpresa. Ele começou muito bem o ano, né? Aí teve aquela batida lá no Japão com o Colapinto, né? Colapinto atrapalhando, ele dá aquela batida na Spool. E meio que de lá pra cá não entregou mais muita coisa, né? Assim, foi muito bem na China, mas fato é que tá complicado o negócio. É verdade. O Bortoleto dá muita sorte, né? Ele passa na frente do Lawson por isso aqui, assim. Foi. 38 milésimos, se eu não me engano, foi muito pouco, foi uma margem bem pequena, mas meio que coroando o que vinha sendo um final de semana fora da expectativa, porque nem a Audi esperava ir tão bem assim, né? Mas que de fato eles tinham andado bem até ali. O Hülkenberg não entrega a mesma coisa no treino, como só ia acontecer, mas meio que fica o diferente em relação ao que a gente vinha vendo. Claro, o Bortoleto entrando entre os 10 e o Lawson ficando de fora, né? E não só isso, né? Porque essa classificação já estava esperado que o Hadjar e o Norris iam pagar a penalidade. Então foi tipo assim, você passa em 10º, mas na verdade você tá passando em 8º. Exatamente. Já tinha o brinde ali. Claro, a não ser que Não, nem se acontecesse o milagre de uma pole do Norris, não fazia diferença. Quem se classificou, os 2 outros que ficaram logo atrás no Q2, também avançavam para a 5ª fila, né? Foi o que de fato aconteceu. Enfim, o Norris iria largar em 13º no final das contas. O que não macula o excelente final de semana que ele vinha fazendo até ali, assim. Pois é. Super feliz e, de fato, andando bastante bem. Tinha sido segundo no TL2, segundo no TL3 e terminaria como 3º na classificação, né? Uma classificação em que o Hadjar se prestou apenas à função de ajudar o Verstappen, o que fazia total sentido, né? E isso com o Bortoleto passando e o Hülkenberg tendo problemas no final do Q2. Parando logo depois, né? Assim, até o pessoal teve aquele sobressalto na transmissão, porque só o que faltava era o Bortoleto ter algum problema técnico no carro depois de ter conseguido passar pro Q3, o que também não faria grande diferença no final das contas, porque ele ia largar em 8º de qualquer jeito, né? Assim, esse era um caso em que não tinha basicamente nada a perder, assim. Mas o Hülkenberg sempre mostrando que é um gentleman, ajudando a empurrar o carro lá com todo esforço para botar ele para fora. Porque o carro queria descer, Achei que um né? toque de classe. O carro queria descer, porque o Spa é muito inclinado, é muita subida e descida, né? Então o carro resolveu que ia descer sozinho, mas ele ajudou a segurar ali pro pessoal poder retirar, é verdade. Eu fiquei meio com o pé atrás, justamente, e acabou sendo a única coisa diferente em relação ao resultado do TL3. Como que estaria o carro do Hamilton depois do concerto, né? Assim, se ele teria um impacto, se a performance seria a mesma, se seria muito pior. O que mudou do TL3 pro Qualify foi basicamente ele ficar atrás do Leclerc, mas foi só isso, né? Então, assim, de largar fechando a 2ª fila, ele passou a largar abrindo a 3ª, mas pouquíssima diferença. Assim. O pessoal consegue consertar os carros muito rápido, né? Isso é verdade. E parece que não teve grandes diferenças. A batida dele foi menos violenta do que a do Gasly, né? A batida do Gasly destrói mais o carro. A dele bate, quebra coisa ali atrás, mas... mas teve mais tempo também, né? E para o que é o ritmo dos mecânicos da Fórmula 1 hoje em dia, acho que conseguiram consertar de fato sem maiores sobressaltos. Eu acho tudo fenomenal, fantástico. A única correria que me incomoda na Fórmula 1 realmente é o pit stop, que eu acho ridículo, assim, que podia ser mais lento. Por isso que eu gostava do reabastecimento também, né? Necessariamente o carro ia passar alguns segundos a mais no box, embora a troca de pneu fosse mais rápida de qualquer jeito, mas pelo menos durava um pouco mais aquilo ali. Enfim. De assuntos gerais do final de semana até então, pré-corrida, eu só destacaria que eu finalmente entendi o porquê desse avanço na performance da Red Bull. Não sei se você viu, principalmente do Max, quem que estava dando umas dicas super valiosas para ele durante a transmissão. Você chegou a reparar? Não, o que aconteceu? Oh, meu Deus, você não viu quem estava dando altos conselhos pro Max ganhar alguns décimos ali em Spa? Não chegou a ver? Não, vou colocar a foto aqui embaixo, mas quem era? Yuki Tsunoda, claro, meu Deus.
O cara, realmente, assim, eu fiquei... Ele tá com um histórico lindo na Red Bull, nossa. Cara, a gente, num vídeo anterior, chegou a comentar, eu achava que ele ia com a Honda pra Aston Martin, né? Mas provavelmente, na hora do divórcio, a Honda preferiu o cachorro, né? E aí o Tsunoda ficou com a Red Bull mesmo e tá lá, dando altos conselhos pro Max e contribuindo muito, assim, pro desempenho da Red Bull. Mas em compensação, o atual companheiro dele, o que foi aquele trenzinho? Cara, mas assim, fez o que tinha que fazer, né, assim. Pois é, mas ele não tinha no dado final, nenhuma o Max volta. super agradecido, mas ele ia largar em último de qualquer jeito, assim. Então, pra ele não faz muita diferença, né, no final das contas lá. Fazia sentido, assim. Ou ele nem treinava, ou ele só participava pra ajudar o Max. E fez sentido, assim, no final ajudou, né? Garantiu que o Max fosse segundo, contribuiu pra isso. É verdade. E com uma ressalva aí. Bem, eu ia falar que eu continuo achando ridículo aquela saída do box, fica todo mundo parado, ou estão andando a 10 km por hora pra atrapalhar quem tá atrás. Aquilo me dá uma raiva que... Pior do que isso, só o povo se arrastando no próprio traçado, né? Até um dia causar um acidente horroroso e perceberem que não tem como manter isso. Mas tudo bem. A outra coisa que me chamou a atenção, e aí tem a ver com o Hadjar, é que depois a gente ficou sabendo que havia mais 2 punições no grid que viraram o grid de cabeça para baixo, né? Não sei se você reparou, assim, não sei se você prestou atenção nisso. Os 2 carros da Aston foram punidos, cara. Poxa. Gente, como aconteceu isso? Tanto assim que o Hadjar largou na frente do Alonso ainda. Gente. Viu? Assim, trocaram peças para garantir uma performance muito melhor durante a corrida do domingo, né? Com certeza, mudou muita coisa, foi fantástico. Fazia sentido, Algo mais te chamou a atenção desse sábado antes da corrida, Léo? Olha, só o Antonelli passando 3 décimos acima do Max, que já tava de trenzinho. Que, sinceramente, ele deu um esculacho ali na hora. E aí o domingo viria a mostrar o que o domingo mostrou, né? Assim, pois é. É interessante que, como meio que a gente já estimava, porque pode acontecer, mas na Bélgica é raro, o calor não foi fator, né? E nem a chuva, assim. Então, não teve nem as equipes tendo que se preocupar demais com o desgaste de pneu por causa da temperatura alta, não aconteceu. E também, acho que em nenhum momento... caíram uns pinguinhos ali perto da largada no domingo, mas nada que impactasse o final de semana em momento nenhum, porque o clima não foi um fator. Não. Acho que já tinha um tempo, assim, que eu tentei lembrar aqui e não cheguei à conclusão, de um local específico de algum circuito criar tanto problema, né? Assim, porque o Gasly bate ali na sexta, o Hamilton bate no sábado, o Norris quase bate na classificação, né? Assim, ele vinha numa volta para ser melhor e acabou errando ali, quase batendo ali. E depois fiquei tentando lembrar. No Canadá, no Muro dos Campeões, não aconteceu nada parecido esse ano. Em Mônaco teve aquela curva, mas aí a culpa era da curva e não dos pilotos que estavam batendo naquela curva, né? Assim, pois que já estava descascando, assim, né? A gente não tem o que falar daquilo. Então, assim, no final das contas, tirando as sequências, é maldade minha, mas enfim. Não no caso do Leclerc, que ele bateu umas 4 vezes seguidas mesmo. E o Max, que bateu 2 vezes seguidas, na Áustria e em Silverstone. Acho que, assim, de um local específico de uma pista criar tanto problema era algo que a gente não via há um certo tempo. Uma coisa que me chamou a atenção nos treinos livres já, que me chamou muita atenção na corrida da Fórmula 2, como o serviço na Bélgica estava ruim, assim. A pista ficava suja, porque ninguém ia lá varrer nada, não. Continuava suja, assim. Carro parava, o carro continuava parado, porque ninguém ia lá para tirar carro nenhum, assim. É uma pista bem grande, né, para os padrões modernos. Mas, assim, não era para justificar uma leseira tão grande para as pessoas chegarem e fazerem alguma coisa. Assim. Numa pista maior, você bota mais gente para trabalhar, vai ser mais gente do que em Mônaco, assim. Agora, deixar as coisas simplesmente acontecer. Aí as voltas iam passando, o tempo ia passando, e a pista continuava suja, e o carro continuava parado, assim, bem ruim. Era meio um alerta para o que eventualmente poderia acontecer no domingo. Achei curioso que, justamente por conta da punição, o Norris larga exatamente na fronteira ali, né, do meio pro ruim. Quer dizer, ele larga na frente de Haas, Williams, Aston, Cadillac e do Hadjar, que tinha uma punição maior do que a dele. E me chamou a atenção, já me deu uma certa palpitação aqui, porque eu tinha apostado que o Max iria bem no final de semana,
que da última vez que Antonelli e Verstappen largaram um do lado do outro, só um largou, né? Que foi em Mônaco. Verdade. Será que a história se repete? Mas, enfim, aí isso seria assunto para o dia seguinte, né? Então é isso, né, Will? É isso, tá bom. Tá Bom, bom. a nossa pré-corrida fica por aqui, gente. E logo na sequência vocês já vão ver um vídeo novo, porque esse podcast não para nunca. É isso aí. Gente, então tá, olha, hype, like, sininho, o que puder fazer pela gente, vocês fazem. Favor, também, a gente gosta. Entendeu? E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!